Amém. Eu sou o pastor Roberto de Souza, de Boston, Massachusetts. E a razão que eu faço esse vídeo, que um pastor, ele é adventista, e ele fez um vídeo recentemente dizendo que mostrasse na Bíblia para ele que é necessário falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo. Foi o que ele disse, né? E ele citou vários personagens da Bíblia que não falavam em línguas, mas, no entanto, eram cheios do Espírito Santo. Então, primeira coisa que você tem que entender, pastor, o que eu vou te explicar para você, é que a sua Bíblia não deve ter Atos capítulo 2, não tem 1 Coríntios 14, não tem 1 Coríntios 12 e também não tem Atos capítulo 19 no começo todo, e também não tem Marcos 16, 15. Primeira coisa, eu vou te falar, olha só, falar em línguas não é o único sinal de estar cheio do Espírito Santo. Mas, depois de Pentecostes, depois que Jesus sai, que ele fala que enviaria um Consolador, isso se tornou um sinal esperado pela igreja. O que o pastor precisa entender antes de você ficar distribuindo seu material no YouTube? Lá em Marcos 16, 15, Jesus fala assim, ó, esses sinais seguirão os que me creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pastor. Sua Bíblia tem isso? No seminário que o senhor estudou, te explicaram isso, pastor? É isso que eu tenho para te perguntar para o senhor agora. Então, o que o senhor está querendo dizer? O senhor está querendo dizer, e é verdade que às vezes acontece isso, que todas as manifestações de falar em línguas são bizarrice e são invenções da mente de pentecostais. É o que o senhor está querendo dizer. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que eu sou pentecostal e eu não aceito isso que o senhor disse. E é por isso que eu estou te falando para você. Sua Bíblia tem Marcos 16, 15. Pastor, é falar novas línguas de maneira sobrenatural. Eu tenho provado disso. Milhões de cristãos têm provado disso. Aí você vai falar assim, que tipo de língua que eles falavam? Depois é outro assunto. Outra coisa, o livro de Atos dos Apóstolos não é um livro doutrinário, você sabe disso, pastor. É um livro de Atos, como diz, é um livro que relata acontecimentos. Se Jesus falou que esses sinais seguiriam os que creem, e o que acontece em Atos? O escritor de Atos fala o seguinte, para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso estavam os apóstolos de Jesus? Sim, senhor. Tirando Judas, os apóstolos, Matias, estava tudo lá, reunido, esperando a promessa de Deus. Ou seja, a plenitude, ou seja, pessoas serem cheias do Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Maria não cita que falava em línguas. Lá em Lucas 1, capítulo 1 fala que o Espírito desceu sobre ela. São outros textos. Por quê? O que o senhor não entende é que quando Jesus não estava na terra, o Espírito Santo, o Consolador, não vivia dentro de nós, como Jesus promete no Novo Testamento. Jesus estando na terra, a única maneira de você ter uma comunhão com o Espírito Santo, com a terceira pessoa da Trindade, seria você, o quê? Se aproximar de Jesus, seria você estar perto de Jesus, como os apóstolos estiveram perto de Jesus. João Batista era cheio do Espírito Santo? Sim, é verdade, sim. Ele falava em línguas? Se falava, não, a Bíblia não cita. A Bíblia não fala de Jesus também falando em línguas, concordo com o senhor, tem toda a razão. Mas eu te faço uma pergunta. Se Jesus tivesse que ordenar 12 legiões de anjos, como ele disse, ele iria falar em português, falar em espanhol, ou ele iria falar na linguagem dos anjos? É uma pergunta para o senhor. Porque o senhor precisa entender que existe um reino espiritual por detrás disso. E esse evangelho que vocês pregam,
que não existe libertação, não expulsam demônios das pessoas, pessoas não são cheias com o Espírito Santo, como acontece nas nossas igrejas pentecostais, com evidência bíblica de falar em línguas, não é o evangelho do reino, não. O evangelho do reino é o evangelho que cura pessoas enfermas. É o evangelho que mostra sinais. E em 1 Coríntios 14, Paulo, o grande apóstolo, ele fala assim, ó, eu dou graça a Deus porque eu falo mais língua do que todos vós. Ele não está falando que ele é poliglota, não. Ele está falando de línguas concedidas pelo Espírito Santo. Coisas sobrenaturais, pastor. É isso que o senhor não entende. O senhor precisa buscar de Deus um revestimento do Espírito Santo, como os apóstolos e os discípulos buscaram em Atos capítulo 2. E você vai falar assim, mas eles não falavam em língua estranha. Meu querido, é verdade sim. Eles falaram foi em idiomas conhecidos naquela parte, naquele texto da Bíblia. Mas também fala lá em Atos 2, que vieram línguas repartidas como de fogo. E outra coisa, as pessoas ficaram impressionadas, por quê? Porque os discípulos, aquelas línguas que eles falaram em Pentecostes, que aquelas multidões, aquelas nações estavam lá, não eram línguas que eles aprenderam, pastor. Foram línguas que foram repartidas como de fogo. Ou seja, as pessoas que falam em línguas, elas são inspiradas pelo Espírito Santo, não possuídas. Portanto, elas podem parar. Portanto, elas podem, o quê? Não continuar. Portanto, elas podem se calar como o Senhor se cala sempre. O Senhor deveria buscar essa experiência na sua vida. Então, todos os apóstolos falaram em línguas de forma sobrenatural, porque todos estavam juntos em Atos capítulo 2. Não sei se foi a língua dos anjos, aí já é outra história, para a gente debater depois. Mas eles falavam em línguas. Línguas, a evidência de falar em línguas é um dos sinais, como é profetizar, como é os frutos do Espírito e muitos outros. Mas não estou querendo dizer que quem nunca falou em línguas nunca foi cheio do Espírito Santo. Isso seria uma demagogia minha falar isso. Mas eu só vou deixar um texto para o senhor, pastor, que está em Atos 19. A palavra diz assim, que os discípulos chegaram em Éfeso, né, no versículo 2, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes, e eles disseram-lhe, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, versículo 2. No 3 diz assim, pergunto então, em que sois batizados então? No batismo de João. O batismo de João, as pessoas não falavam em línguas, era só um batismo de arrependimento. Mas ele falou assim, aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Aí fala o seguinte, no versículo 6 que eu quero dizer, e impondo o apóstolo Paulo as mãos sobre os discípulos lá na Grécia, o Espírito Santo veio sobre eles e o quê? Falavam em línguas e profetizavam. Porque falar em línguas, eu concordo, é uma das manifestações daqueles que são cheios do Espírito Santo. Como profetizar também é. Mas isso não é mais importante, porque o caminho mais sublime é o caminho do amor. Quando o pastor fala isso, pastor, quando o senhor faz esses vídeos agredindo outras igrejas pentecostais, o senhor ofende a fé de muitas pessoas. E outra, as igrejas pentecostais são as mais crescentes no mundo, pastor. Muito mais que a sua igreja adventista. Você sabe disso. Assembleia de Deus, igreja quadrangular, congregação cristã. Todas as igrejas pentecostais são muito maiores que a sua denominação. Se isso te incomoda, pastor, o que eu recomendo para você no dia de hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Vem aqui nos Estados Unidos, o senhor quer resolver problema, porque a sua igreja adventista está cheia de jesuíta infiltrado. Dentro das faculdades, dentro das universidades, dá um jeito. Deixa as igrejas pentecostais de lado. Para de espalhar esses vídeos bobos aí falando de pentecostais. Eu sei que acontece muita bizarrice, mas se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Então,
Essa é a minha resposta para você, pastor. Deus abençoe a sua vida e busque o revestimento do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, como também profetizar e como também o dom do amor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus contenha a sua fúria.